bom tê-los conosco novamente e a gente quer que todos participem também conosco dessa semana comemorativa. Depois, para quem ainda não teve oportunidade, está no jornal, né? Tudo que vai acontecer durante a semana e também nos cantares aí no mural. Depois vocês podem se deliciar com essas fotos nossas lindíssimas de 20 anos atrás. Por isso que a gente está eufórico hoje. Mas vamos então, né, tomar os nossos corações para a gente fazer nossa festa. Hoje nós temos, conforme você já viu, a Leia vai falar sobre a influência dos espíritos, né, no mundo corpóreo e também abrangendo a mediunidade. Então, vamos nos preparar para esse estudo. Amigo Jesus, com muita alegria em nossos corações, redobrada, aqui nos encontramos em seu nome, para mais uma vez estudarmos juntos os ensinamentos dessa doutrina que tão bem faz a cada um de nós. E com muita alegria queremos pedir, como sempre também pedimos, que envolva essa casa em bênçãos de amor e luz, a todos os colaboradores, todos que chegam aqui nessa casa, os mentores da casa, para que junto conosco possam sentir toda essa alegria desses 20 anos da nossa fundação. Nesse momento em que nossos pensamentos se unem, queremos pedir as bênçãos para todos. Que a paz, a harmonia que encontramos aqui sempre esteja conosco. Envolva num afetuoso abraço a nossa companheira Leia, que preparou o estudo dessa noite com todo carinho. Muito obrigada, Jesus. Permaneça sempre conosco. Fique à vontade, Leia. Boa noite, muita paz. Para compreendermos a questão da influência dos espíritos na nossa vida, é importante compreendermos a comunicação entre os espíritos, como ela se faz. Depois disso, a gente pode compreender a mediunidade e pode compreender a influência dos espíritos na nossa vida. Cientistas fizeram experiência em macacos, colocando eletrodos no seu cérebro e ligando esses eletrodos em computadores. E eles colocavam imagens coloridas se movimentando na tela do computador, e o macaquinho, cada vez que tinha vontade de pegar aqueles objetos que mexiam, que rodavam ali, ele não conseguia com a mão, mas as bolas mexiam. Por quê? Porque a vontade estava nele, onde os eletrodos estavam ligados. Então é muito interessante que a gente vai ver que a comunicação entre os espíritos, ela depende do pensamento e da vontade. Então é interessante que os cientistas vão fazendo essas experiências e vão comprovando aquilo que o Espiritismo já fala há muito tempo. Então, de uma obstinação, de uma ideia, ou seja, uma vontade definida, positiva, vai criar uma onda de forças direcionada ao seu objetivo, né? Então é aquela vontade, aquela obstinação é uma vontade positiva, é uma vontade ininterrupta, é uma vontade bem definida, né? É que cria essa onda de força. Não é uma vontadinha qualquer e nem um pensamento oscilante que vai ser projetado de nós. É preciso que seja um pensamento contínuo, né? Um pensamento que tenha um tempo de vida maior, que ele seja positivo, bem como a vontade que o emite. Então, dessa forma, os espíritos vão agir sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 14. Então a gente vai ver que é dessa forma que os espíritos agem,
estejam eles encarnados ou desencarnados. A gente não vai fazer distinção, porque nós somos espíritos, né? Então, os de lá também são sem corpo, e nós aqui com corpo, todos espíritos. Então, o princípio da comunicação entre os espíritos é a mesma, esteja no corpo ou fora dele. Vocês podem me interromper e perguntar, viu? A hora que vocês quiserem. Ou acrescentar, claro. O espírito não tem sempre o conhecimento da forma exata de como as coisas se operam. Grande parte dos espíritos, a maioria deles, realiza por conta da própria lei natural que rege a nossa vida. Muitos nem sabem como isso acontece. Da mesma forma que a gente não sabe de onde vem o ar, nem como a gente respira, e no entanto a gente respira o tempo todo, né? Da mesma maneira, a influência e a comunicação entre os espíritos. Obedecendo a uma lei natural, o fenômeno se faz. Outros que já estudaram, que já cresceram, que já têm mais experiências, vão saber do mecanismo, né? Mas isso é Kardec que vem nos esclarecer através dos espíritos que aprenderam antes de nós. Então, eles nem sempre têm conhecimento de como as coisas se operam. Muitas vezes, concorrem para a sua formação num ato instintivo que ele próprio não compreende. Vocês se lembram isso? Esse desenho bonitinho é daquele filme Ghost. Deu para identificar? Quando o mocinho desencarnado se encontra numa estação de ferro, né, de trem, e se encontra com um vagabundo. E o vagabundo chama ele a atenção, batendo nas placas, fazendo barulho, chutando latinha, e uma série de movimentos, e ele fica curioso e tenta fazer os movimentos e não consegue, né? Então ele fica muito aflito, porque ele estava movido a se comunicar com a namorada, com a noiva, com a esposa. E ele não sabia. Então, como que aquele espírito vagabundo daria conta, né? Então, e o outro começa a rir, a debochar dele, fazer chacota do seu esforço infrutífero. É quando ele tenta uma vez, tenta a outra, recebe a risada do outro, né? A zombaria do outro, e vai ficando com raiva, e vai ficando impaciente, e quando ele chuta aquela latinha com raiva, porque o outro estava rindo dele, ele consegue chutar a latinha. O que é isso? É aquela obstinação, aquela onda de força que foi criada por um sentimento, por uma emoção. Então nós vamos ver que também existe numa comunicação, numa influência de espíritos entre si, né, um pensamento que é movido pela vontade, uma vontade determinada, né, e que vai dar qualidade de bem-estar ou de mal-estar, o sentimento que está movendo aquela ação. Tá certo? Então ali a gente vê que ele fica com raiva e depois ele consegue. Então depois que a gente aprender, muitas vezes as mães aflitas, porque seus filhos pequenos, sem condição, sem remédio, estão com doença, estão com febre, qualquer coisa, o amor move as suas ações. O amor. E elas, num impulso de fé e de desespero, entram em pressa e a criança baixa a febre e dorme. É o pensamento movido pela vontade, né, e impregnado pelo sentimento que vai dar qualidade àquela ação. Ainda sobre o pensamento. É uma vibração, uma irradiação de forças psíquicas. Então a gente vai ver que o pensamento está aqui na nossa mente. Muito embora todo o nosso ser irradie, mas a produção do pensamento está na nossa mente. A própria natureza íntima de seu produtor que se distende. Quem fala isso é Leon Tolstói. Ele fala lá no livro Ressurreição e Vida, é um livro muito bom. Então Leon conta como um amigo dele, já desencarnado, sentia os pensamentos dele. Eles eram jovens, moravam em Odessa, na Rússia, e eles se encontravam de férias naquela cidade, que era a cidade natal deles. Eles lá se encontravam
tinham muita afinidade, tinham muitos questionamentos espirituais, filosóficos, e adoravam se encontrar porque eles tinham uma afinidade, eles discutiam sobre as suas ideias, né? Sobre os estudos que eles faziam. E o seu amigo morreu antes dele, ainda jovem. E o Leon todo ano retornava de férias para aquela cidade e, em sentindo falta do amigo, ele se lembrava do amigo com carinho, com alegria daquelas coisas que eles vivenciaram juntos, que eram muito boas para ele, eles gostavam muito. E o tempo passou e ele nunca soube de nada. Enfim, ele já mais velho morreu. E qual não foi a sua surpresa que na dimensão espiritual ele é recebido pelo Boris, pelo seu amigo. E lá o Boris fala: Leon, meu querido, que coisa boa vê-lo. Aí o Leon fala: eu senti muito a sua falta, eu orava por você, eu pensava em você. E o Boris respondia: eu recebia o seu pensamento. Aí o Leon falava: mas como? Como isso é possível? Aí o Boris respondia para ele: é a sua natureza íntima que chegava em mim. Por isso eu sabia que era você que me enviava aquele pensamento. Assim, dessa forma. Quando vocês não me veem, eu estou ali na entrada e solto uma risada, vocês falam: a Leia está lá. Porque essa risada escandalosa é inconfundível. Ah lá, tá vendo? Ah, assim não vale, tá todo mundo rindo de mim. Né? Ou a minha voz, a minha forma de falar. Né? Então, existe essa coisa do espírito. E não é difícil. Quem sente vai identificar na hora, sem saber como e nem porquê. É um mecanismo que está na lei, que a gente está inserido na lei também, né? E as coisas se fazem, acontecem, independente do nosso conhecimento humano. Então é interessante. Então ele dizia, o Boris, que em princípio era como se fosse um rumor que vinha de um determinado lado que lhe chamava a atenção. Um rumor. Rumor, uma coisa. Aí ele prestava atenção naquele rumor que chamava, que buscava a sua atenção. Ele prestava atenção, o rumor ia se definindo até que ele pensava: ó, é fulano pensando em mim. E aí ele foi mais fácil, depois já não era mais rumor, já era o pensamento que chegava nele, tranquilo. A primeira vez é que ele foi identificar para sentir a natureza, da onde vem isso, que espírito emite isso. Então é a nossa própria natureza, que nós emitimos como o nosso pensamento, né? Por isso que o telefone toca e a gente vai atender, atende e fala: eu sabia que era você. É o pensamento que chega primeiro. Antes de eu ligar, eu penso: eu vou ligar para a Cristina. Então ela vai, se a gente tem afinidade, ela vai receber. Ela não sabe como nem porquê, né? Eu também não sei se está indo, não. Aí quando ela atende e fala: ó, eu sabia que era você. Isso acontece muito. Bom, o espírito, mesmo estando afastado, recebe o choque do pensamento. Uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado que vem o pensamento que o atinge. Mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. Isso está lá no livro dos Médiuns, capítulo 25. Isso já é Kardec colocando. Mesmo afastado, né? Então a gente vai ver que há uma harmonia de pensamentos entre duas informações diferentes e dois autores diferentes. Até aí tudo bem sobre a comunicação entre os espíritos? Está todo mundo calado. Vou acabar? Posso perguntar uma coisa? Não sei se passou do médico. Desculpa aí, gente, eu sempre pergunto, né? Mas você poderia explicar se ali quando você fala do Leon e do Boris, ele precisa, para que seja recebido, para que ele identifique, ele tem que ter afinidade com ele, lógico, né? Sim. Mas assim, em qualquer grau evolutivo ele conseguiria? Em qualquer grau evolutivo. Porque simpatia é simpatia, conhecimento é conhecimento. Né? Inclusive, como é que a gente sabe que Jesus nos ouve? É essa disparidade evolutiva. Nós somos uma formiguinha.
Jesus é a estrela que brilha. E como é que ele recebe? Senão a gente estaria desprotegido, órfão de Cristo, certo? Então existe uma forma de comunicação, uma harmonia entre os espíritos que se afinizam e que buscam o mesmo objetivo. É muito importante que isso fique claro, né? Ambos tendo o mesmo objetivo. E agora, e a mediunidade é consequência disso, dessa simpatia, dessa afinidade, e a diferença da comunicação entre os espíritos é que um deles, o encarnado, é médium, mas o mecanismo é o mesmo, tá certo? E vocês façam o COEM para aprender mais sobre mediunidade, por favor. Mas é muito agora importante nós sabermos sobre a influência dos espíritos no mundo corpóreo, como ela se passa. Na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Vocês se sentem dirigidos? Normalmente? Eu não me sinto. Sou eu que ajo. Eu que quero. Eu que penso. Eu que faço acontecer. Certo? E quando a gente está com alguém, hoje a gente estava conversando, uma companheira nossa aqui da casa, trabalhadora, e que quando ela fez o básico, o COEM, ela vinha com uma companheira. E eu perguntei para ela: onde está a sua companheira que fazia o estudo com você? Ela falou: não sei. Ou seja, naquele momento da vida das duas, a companheirinha se sentia influenciada pelo exemplo dela, da amiga, e fazia junto. Uma coisa que uma fazia, a outra influenciada vinha e fazia também. Quando a influência deixou de existir, ou seja, como que uma influência deixa de existir? Deixa de haver atrativo, deixa de haver interesse naquele sentido. Enquanto há interesse num determinado sentido, a influência se faz de tal forma imperceptível que a gente não sabe exatamente. Não, a gente fala: isso sou eu. Por quê? Porque quem põe em prática somos nós, não é quem influencia. Mas a influência vai existir em todos os momentos da nossa vida. A influência. Isso está na lei de sociedade, da troca de experiência entre as pessoas, entre os espíritos. A influência vai existir de tal forma que as pessoas, às vezes, ou muitas, entraram no coral porque eu cantava e não tinha voz, ou achava que não tinha, e descobriu que tinha, né? E por quê? Influência. As pessoas falam: eu quero ser você quando eu crescer. A gente se espelha uns nos outros. Por isso Kardec pergunta e os espíritos respondem. Há uma influência a tal ponto que são eles que vos dirigem, mas neste sentido, porque há interesse na nossa parte. Ninguém nos influencia se nós não nos interessarmos. Essa é a grande verdade. A gente não fala: eu fiz, mas eu não sei porque eu não queria. Não, a gente não faz nada que não quer, né? Quando a nossa vontade inexiste, qualquer vontade atua sobre ela. Então é importante a gente definir a nossa preferência e se preparar para ela, porque o acaso não existe, né? Não dessa forma. Existe sempre uma correspondência de interesses. Na 467, como os espíritos podem penetrar nossos pensamentos? Lá na primeira parte do nosso estudo a gente já viu o mecanismo, certo? O mecanismo é pelo pensamento, né? E principalmente pela simpatia,
se há uma simpatia, se há uma correspondência, esses espíritos vão se comunicar mais facilmente. Então, como que eles penetram? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: se ligam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Nós nunca estamos isentos, nós nunca estamos apáticos, nós nunca estamos inativos. Em qualquer circunstância, mesmo quietos, mesmo aparentemente sem ação exterior, interiormente há uma vida intensa, né, e ininterrupta dentro de nós. Então, tudo aquilo que você emite vai encontrar uma correspondência, uma semelhança. A gente não pense que as coisas só vêm de lá para cá. Não, o tempo todo a gente está emitindo, está mandando a nossa mensagem, está mandando a nossa vontade, está emitindo a nossa ideia, a ideia que fazemos das coisas, né? Por isso é que alguns pensamentos nos chegam de uma forma mais ou menos forte, né? E a gente muitas vezes se assusta quando os descobre. Porque a questão não é que eles não existiam, eles existiam, a gente só não sabia, quando a gente descobre, né? Continuando, na 426. Veem os Espíritos tudo o que fazemos, por quê? Pois que constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Que alívio, né? Que alívio. Da mesma forma nós, quando nós estamos passando pelo centro comercial e determinadas vitrines nos chamam a atenção, se alguém pergunta, algumas vezes você responde, não sei por que eu olhei ali. Outras vezes você responde com certeza, estou olhando porque tem um tipo de sapato que eu gosto. Então por isso eu estou olhando. Tem um tipo de roupa que eu quero. Outros a gente fala, tem um tipo de preço que eu posso. Né? E daí a gente escolhe o que melhor vai se adequar ao nosso poder aquisitivo. Mas isso é em todos os sentidos, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Da mesma forma que a gente tem esse princípio que nos chama a atenção, os espíritos também. Então eles podem nos ver, com certeza. É da lei. Eu não estou te enxergando? Está na minha frente, eu enxergo, é lei. Né? O espírito também percebe. Exceto quando espíritos de diferente ordem evolutiva, só os mais desenvolvidos conseguem perceber os menos desenvolvidos. O contrário não é verdadeiro. Os menos desenvolvidos não conseguem perceber os mais desenvolvidos, a não ser que estejam inseridos na lei de correspondência, pela prece, pela intenção, pela vontade de fazer o bem, porque nenhum espírito bom vai se misturar ao nosso cotidiano, se não tiver uma utilidade muito bem definida, né? Então a gente vai percebê-los se estivermos com os mesmos desejos, com o mesmo objetivo. Tirando isso, a gente não fala, eu quero enxergar Bezerra de Menezes, não vou enxergar. Né? Pode acontecer, vocês se lembram da experiência de Paulo de Tarso com Jesus? Paulo de Tarso não tinha a envergadura espiritual do Cristo, tinha muito que aprender. Né? E, no entanto, o Cristo, para que ele acreditasse, o Paulo, ele se mostrou em alguma de suas potências, não foi tudo. Né? A gente imagina que não tenha sido completamente dentro do seu potencial, mas ele mostrou alguma coisa e Paulo ficou cego. Então, tem as leis, a lei de Deus respeita essa disparidade, essa diferença evolutiva entre seus filhos, para que não haja lesão, né, desnecessária. Continuando,
que mais importa aos espíritos, ainda nessa questão 456, sobre eles verem o que interessa a eles, o que interessa aos espíritos de fato, evidentemente e efetivamente, são os pensamentos, são os sentimentos, são as emoções. E, consequentemente, as vibrações decorrentes deles e a energia que eles produzem. É isso que interessa ao espírito. Não é forma física. Forma física pouco importa ao espírito. Espírito não se alimenta de forma física. Espírito se alimenta de pensamento, de sentimento, de emoção. É isso que o espírito interessa. Então não importa se a gente está lindo, maravilhoso, com o cabelo penteado, com um corte maravilhoso, se a gente estiver pensando coisa triste. Ele não vai perceber a nossa aparência bem cuidada, ele vai perceber a nossa tristeza. Entende? Então é muito importante a gente vigiar o pensamento e o sentimento que nós temos. Da mesma forma, as atrações entre homens e mulheres, ou atrações sexuais de forma geral, né? Não importa quem se sinta atraído por quem. Importa o respeito que você tem pelo sentimento do outro. O espírito que vai te acompanhar, ele estará atento a este respeito, a esta consideração que você tem pelo outro e o outro tem por você. Por isso a importância da gente se relacionar com pessoas que a gente ame, que a gente respeite, que a gente admire, que a gente queira bem, que a gente possa se sacrificar pelo outro por amor. Quem vai nos assistir nessa relação? Os bons espíritos, absolutamente discretos, nos deixando viver a nossa intimidade, ao contrário das relações que sem respeito, das relações sem sentimento, de usufruto simplesmente, né, dos sentidos físicos. Que tipo de espírito vai se interessar por esse tipo de relação? Aqueles que também não têm respeito e não amam, né? Então é importante a gente, não é puritanismo, gente, não é lei, é uma lei que rege a nossa vida e que nós temos que estar atentos a ela para podermos ser o mais felizes possível. Nós podemos ser felizes. A terra não é aquele vale de lágrimas pregado por nós infelizes. Nós podemos ser felizes. E as lágrimas vão ser parte de um contexto onde estaremos emocionados, mas não desesperados, como se fosse um vale de lágrimas. Tá certo? Na 472, os espíritos se limitam, muito interessante essa, a aproveitar as circunstâncias ou podem também criá-las. O que vocês acham? Nós vimos das leis da comunicação, o interesse, né, que norteia as relações. Comunicação entre os espíritos é o ponto-chave da questão. E vocês acham que eles só aproveitam as oportunidades que a gente dá? Ou vocês acham que eles podem criar essas oportunidades? Sem colar, gente, raciocina, pensa. Vamos raciocinar. Com base no nosso interesse, é que eles criam. Como que eles criam? Eu vou botar essa garrafa d'água aqui para a Leia porque ela está com sede. É assim que eles criam? Pensa. Como é que eles criam? A garrafa d'água existe. Ela está em algum lugar. Vou influenciar a Leia A passar lá onde está a garrafa d'água. Quantas vezes vocês mudaram de sentido, de rua, e encontraram alguém assim? Nossa, que